Vamos para mais uma conversa sobre arquitetura, né? Uma série diferente aqui que eu tô criando, que são cafezinhos, mas o tema é arquitetura, então eu coloco ali como uma categoria diferente de cafezinho, né? E hoje eu quero falar sobre padrões de projetos, mas calma lá, calma lá, calma lá. Não é o que você está pensando. Então fica até o final aí que você vai entender onde eu vou conversar. Vamos lá? No primeiro cafezinho, no primeiro conversa sobre arquitetura, né, eu falei sobre o que é arquitetura de software, né, o que é, para que serve a arquitetura de software. Eu ainda quero falar um pouco mais do papel do arquiteto, que é uma coisa ali que é um tema que ele é um pouco confuso, né, ali no nosso mercado, né, muitas pessoas acham que arquiteto é uma pessoa específica, mas arquiteto é um papel, né. E eu quero conversar ainda sobre o papel do arquiteto. Eu preciso só achar uma boa literatura sobre o tema, que é algo que eu ainda não consegui encontrar. Então eu vou meio que procrastinar essa conversa. Mas hoje eu quero falar um pouco sobre arquitetura, sobre padrões de projetos, né? Porque eu não sei se você percebeu ali no primeiro vídeo que arquitetura é sobre comunicação, né? Como que você comunica o estado do seu projeto, o estado do seu programa, o estado do seu software para outras pessoas, sejam o time desenvolvedor, seja o cliente, seja o alto nível, né? Inclusive, a Angélica Martins fez uma pergunta assim, né? Vitor, se não há uma visão única sobre a arquitetura de um software, dado que cada pessoa terá uma visão diferente dele a partir da posição que ocupa na relação a ele, o arquiteto é o único que consegue ver o software em todas as suas dimensões? Quero dizer, um stakeholder tem uma perspectiva, um interesse sobre o software, o dev outro, a diretoria outra, apenas o arquiteto pode observá-lo e entendê-lo em todas as dimensões? Muitas vezes sim. Em muitas empresas, isso acontece realmente. Assim, muitas empresas, a diretoria tem uma visão, o cliente tem outra visão. Muitas vezes o cliente tem uma visão externa do software, ele não conhece como o software funciona internamente, né? Os desenvolvedores têm outras, e eles têm que dialogar, né? É por isso que existe o Domain Driven Design, que tenta unificar tudo isso através de um design, design orientado no domínio, né? E a gente vai falar disso depois, né? Mas agora a gente vai falar de uma outra coisa de comunicação, que são padrões, né? Caso você não tenha percebido, arquitetura basicamente é uma conversa sobre padrões também, como quase tudo de software, tá, galera? Assim, mas a gente limita muito o que a gente fala sobre padrões, né? Eu tenho vários textos sobre o assunto, né? Inclusive eu acabei de publicar um no meu blog, né? Que basicamente é o que eu vou falar aqui, mas aqui vai ter um pouco mais. Aqui ele segue um estilo um pouco menos estruturado, né? Que arquitetura é uma conversa sobre padrões também. Por quê? Qual que é o objetivo do arquiteto, né? O objetivo do arquiteto, né? E aí eu tô falando do arquiteto como um papel, não como um cargo, né? O objetivo do arquiteto é entender o problema, descrever esse problema e encontrar uma solução de software que resolva os requisitos não funcionais, que não resolva, né? Você não resolve o requisito não funcional, né? Mas você cobre os requisitos não funcionais para aquele problema, ou até mesmo os requisitos funcionais, né? Tipo, eu quero um software ali que seja um sistema, blá blá, que seja escalável, que tenha acesso a 10 milhões de usuários diário. Eu posso ter softwares assim, posso, né? Tipo, imagina ali que eu tenho um sistema de um banco, né? Aí você vai perguntar, esse banco, qual que é a base de usuários desse banco? Não, a base de usuários desse banco é pequena. Aí você vai fazer uma segunda pergunta, tá, ela é pequena, mas qual é a projeção de crescimento dela? Não, porque eu já vi software que era assim, é pequeno, né? Ele vai ter 10 mil usuários por mês, no máximo, né? E beleza, mas qual que é a projeção de crescimento dessa base, né? Eu já trabalhei num projeto, né, que ele tinha uma base pequena, ele eram poucos usuários, né, e ali tinham poucas requisições por minutos, né, e do nada o software saiu numa revista mundial, né, tipo, e aí todo mundo baixou e o software caiu, obviamente, né, porque, tipo, o time ali que tava fazendo a gestão dele não informou ao time que tava fazendo a operação dele que, tipo, ia sair nessa revista e acabou que deu merda e, obviamente, o software quebrou, né, tipo, mas foi uma falha de comunicação, né, por quê? Porque o time lá de cima não falou qual que é a visão de médio e curto prazo da aplicação. Então a aplicação tinha uma possibilidade de crescer.
E aí os requisitos não funcionais, que era básico, era só desabilitar a trava de gastos que estava lá desde o começo, né? Eu lembro que no começo de software, e faz muito tempo isso, né? Acho que era até o App Engine do Google, tinha uma trava de gasto, no máximo 10 mil dólares diário, alguma coisa, sei lá, não era mil não, era poucos dólares diário, né? Mas tinha essa travinha de gasto lá, que era uma coisa boa, aí isso caiu de madrugada, né? Porque era uma revista mundial, aí veio lá Austrália, Japão, acabou, o custo caiu, e aí chegou na Europa, que já era de madrugada, o cliente estava nos Estados Unidos, a merda já estava feita, né? Mas o arquiteto ele tem que olhar para esses requisitos, ele tem que encontrar umas soluções. E como é que ele encontra soluções? Assim, o arquiteto não tira soluções da cachola, de uma cartola que nem um mágico que tira coelho da cartola. Não, o arquiteto tem que conhecer umas soluções, o conjunto de soluções prontas, né? E que conjunto de soluções prontas que é esse, né? Aí você tem que falar assim, não, mas os design patterns não são sobre arquitetura de software. Não são, né? Por quê? Porque existe uma discussão muito pueril sobre design patterns, né? A discussão que a gente tem, né, dentro do mercado de computação brasileiro sobre design patterns, ela é muito pueril porque ela se limita ao Gang of Four, né? E eu acho que isso é uma falta de perspectiva histórica, né? Porque o Gang of Four, eu acho ele muito bom, um livro, né? Eu não li ele todo porque você não precisa ler livros de design patterns todo, você não precisa ler. O que é o mais importante de você ler um livro sobre design patterns ou uma documentação sobre design patterns? É você entender o que é uma pattern language, né? E aí, para começar aqui, antes de eu falar disso aí, eu quero voltar um pouquinho aqui no começo, né? E dizer da onde design patterns veio, da onde surgiu isso. Se você acha, nossa, isso é uma coisa da computação, você errou absolutamente. E aí, olha pro lugar que você tá. Eu tô num apartamento, né? Eu tô num apartamento, você sabe que eu estou num escritório, correto? E por que você sabe que eu estou no escritório? Talvez porque tenha um sofazinho aqui no fundo, um sofá-cama, né? Porque é um escritório meio quarto também, né? Que você recebeu, que tem uma estante aqui, porque você sabe que tem uma mesa aqui, que tem um armário ali. É isso, mas assim, olha na sua casa, tem algum escritório? Vai pro escritório da sua empresa, tem algum escritório? Como que você acha que eles são? Assim, parece. Por que você identifica eles como escritório? Ou vai na sua casa, tipo, você sabe ali que é um banheiro, mas assim, existe algum banheiro igual da sua casa? Talvez se você mora num predinho desses ali, que são todos iguais, né? O meu prédio, quase todos são iguais, exceto o meu que reformou, eu já entrei em vários apartamentos desse meu prédio, né? Mas é engraçado que o armário do banheiro é igual, o local da privada é igual, o azulejo é igual, né? Então a gente sabe que tudo é igual, assim, tipo, exceto o meu, acho que o do segundo, o do primeiro andar que reformou, o do segundo andar que esses prédios já são antigos, né? Então a gente sabe que eles não são mais iguais, né? Mas a gente sabe que todos eles são iguais. Mas a gente entende, assim, por exemplo, que, não, isso aqui é um banheiro, isso é um escritório, isso é uma sala. Por quê? Porque a gente reconhece os padrões, né? Padrões, eles servem para reconhecimento e eles servem para outra coisa também, deixa eu até usar o termo do Christopher Alexander, né? Assim, o padrão. Por que eu tô falando de banheiro, de escritório? Porque a gente acha que padrão surgiu na computação. Não. Padrão surgiu através de um livro chamado A Pattern Language Towns Building Constructions, né? De 1977, de um arquiteto, e não um arquiteto de software, é um arquiteto mesmo que faz casas, essas coisas, que ele pegou o quê? Ele começou a olhar as cidades e ele começou a identificar padrões, né? Observe uma coisa, um padrão você não cria, você identifica. Isso é crucial no entendimento de padrões. Padrões, eles existem naturalmente. Então vamos olhar lá. E no meu post eu até coloco um print da página do livro do Christopher Alexander, né? Que fala de café. Tem um padrão sobre café. Não café esse aqui, né? Mas café ou café. Você vai para um ambiente de café, né?
Existem cafés no mundo todo, galera. Assim, eu já fui em café aqui no Brasil, em vários tipos de café, vários tipos diferentes de café. Já fui em outros países em café, né? Assim, infelizmente, em outros países não tem a principal coisa do café, que é o bom café, que é o café brasileiro, né? Quando você sai do Brasil, uma dos grandes choques é você vai tomar um cafezinho e fala, puta merda, que café ruim, né? Mas eu pus aqui, você pode até ler assim, né? Tipo, como é que ele descreve, como o café, as mesas, os jornais, né? O terraço, né? Então existe uma descrição do café. Aliás, é muito interessante você pegar esse livro do Christopher Alexander e ler, né? Eu lembro que eu li sobre casas, né? Que eu lembro que ele estava reformando apartamento. E aí eu peguei lá e vi assim que, tipo, existia um negócio chamado degradê de intimidade, que muitas casas têm. Então, quando você recebe alguém na sua casa, você recebe nas regiões menos íntimas da sua casa, ali, tipo, uma sala de estar, né? Aí depois você pode entrar para regiões mais íntimas ali, como uma cozinha ou uma sala de jantar. E depois você vai para regiões mais íntimas ainda, como são os quartos, né? Então isso aí ele bota como padrão, aí coloca os tipos de... Cara, ele vai construindo muitos padrões de cidades, ele vai dizer o que é uma praça, né? Aliás, o debate sobre arquitetura é muito interessante porque ele vai além da nossa vida, né? Quando você vê o debate sobre terceiro lugar, é um debate muito interessante. Hoje no Brasil, o nosso terceiro lugar é a internet. Você está falando comigo aqui na internet, né? A gente não está falando num cafezinho, num encontro numa praça, que poderia ser se fosse uma cidades mais bem estruturadas, como o Brasil que não tem, né? Mas, continuando a falar aqui de design pattern, né? E eu vou ler agora um trecho do livro do Gang of Four, né? O livro tem um trecho lá que vai descrever padrões, né? Eu acho muito bom porque ele descreve as vantagens do padrão. Ele dá 4 vantagens do padrão, né? 4 elementos essenciais, desculpa, né? Mas eu quero ler assim, ó. Christopher Alexander afirma: cada padrão descreve um problema que ocorre repetidamente em nosso ambiente e em seguida descreve o cerne da solução para esse problema, de tal forma que você pode usar essa solução 1 milhão de vezes, e aí está o ponto principal, sem nunca fazer da mesma maneira 2 vezes. Então, o padrão, desde o princípio, ele não foi feito para ser replicado. E aqui está o ponto central do uso dele na arquitetura. Um padrão ele é feito para ele inspirar soluções, né? Então, eu volto para a arquitetura não de software, arquitetura padrão. Pensa ali no degradê de intimidade. Quantas casas você encontrou ali que tem esse padrão de formas diferentes? Tipo, de casas que você entra no corredor, vai pro fundo e já cai na churrasqueira e você pula a cozinha, porque o dono da casa não quer que você entre na cozinha, porque é óbvio que ele não quer que você entre na cozinha, né? Então você tem essas diversas formas que o padrão, eles são adaptados. O padrão sempre é adaptado. Ele sempre tem que ser adaptado. Então, eu lembro quando eu comecei a interagir mais com a bolha dev no Twitter, né? Eu comecei a falar de padrões, eu sempre recebia hate. Porque eu não quero que ninguém fique falando da maneira como eu faço as minhas coisas, porque não sei o quê, blá, blá, blá. Bicho, isso não existe na discussão sobre padrões. Isso não existe. Isso é invenção da cabeça de pessoas que só discutiram isso na internet. O que eu tô lendo aqui é o próprio Gang of Four, o livro que chama Design Patterns, Elements of Reusable Object-Oriented Software, né? E aí tem uma outra discussão que eu vou entrar mais à frente, né? Mas assim, isso aqui tá desde 94, tá escrito assim. Desde 94 tá escrito dessa forma. Dizendo assim, eu vou até repetir. Dessa forma você pode usar essa solução 1 milhão de vezes, sem nunca fazer da mesma maneira 2 vezes. Sem nunca fazer da mesma maneira 2 vezes. Entendeu? Entendeu? Se alguém disser que padrão é sobre a forma como eu dito, a maneira de você for software, não. Então para que serve padrão? Vamos continuar lendo, né? Embora Alexander estivesse falando sobre padrões de edifícios e cidades, o que ele diz é verdade sobre padrões de projetos orientados a objetos. Nossas soluções são expressas em termos de objetos e interfaces em vez de paredes e portas, mas o cerne de ambos os tipos de padrões está em uma solução para um problema em um contexto. Observa, solução para um problema em um contexto. Cara, você tem que linkar dessa forma. Solução para um problema em um contexto. Então, muitas vezes, você vai entender o contexto que você está, olhar quais as soluções existem, identificar quais são as vantagens e desvantagens, né? Por quê?
Padrão, observa sempre essa frase. O padrão é uma solução para o problema em um contexto. Ela tem esse encadeamento sintático, né? Em geral, os padrões possuem 4 elementos essenciais, né? E aí, agora que a gente vai começar uma discussão boa pra caramba, né? O primeiro dele, e o mais importante, esse é o mais importante, é o nome do padrão, caramba. O nome do padrão. Por que o nome do padrão é mais importante, né? Isso eu tô lendo, tá, galera? O nome do padrão é um identificador que podemos usar para descrever um problema de projeto, suas soluções e consequências em uma ou duas palavras. Então ali, digamos que eu quero dizer ali que, cara, você chega assim, putz, a gente tem uma versão de API aqui, e a gente tem essa versão antiga, e eu quero mudar esse endpoint, não sei o que, mas vai chocar, a gente tem que fazer backward compatibility, assim, e se a gente fizer versionamento de APIs? Aí você fala assim, como assim, né? Fala assim, versionamento de APIs é um padrão. Mas como assim? Falei, bicho, vai ler o padrão, tem padrão, procura. Versionamento de APIs, padrão, né? Aliás, tem um post de blog meu muito antigo sobre isso, que eu faço uma pesquisa sobre padrões de design de APIs REST. E aí eu encontro vários padrões. Se não me engano, deixa eu até pegar aqui esse post, né? Pra ver, esse é de quando eu tava escrevendo meu livro, lá pra 2020, se duvidar, 16 de janeiro de 22, né? Mas provavelmente eu escrevi isso aí em 21, né? Porque isso foi o dia que a minha editora do livro falou assim, você não vai usar isso aqui não, porque eu não gostei desse capítulo. Eu falei, beleza, né? Mas assim, nomear eu vou continuar lendo o livro, né? Nomear um padrão aumenta imediatamente o nosso vocabulário de projetos. Isso nos permite projetar em um nível mais alto de abstração. Ter um vocabulário para padrões nos permite falar sobre eles com os nossos colegas em nossa documentação e até mesmo conosco. Isso torna mais fácil pensar sobre projetos, comunicá-los e juntamente com suas compensações a outros. Encontrar bons nomes tem sido uma das partes mais difíceis do desenvolvimento desse catálogo, né? Então você vê ali que ele tá, o que acontece nesse livro, né, o Game 4, ele estava olhando para todo o esforço de orientação a objeto que estava acontecendo e ele estava querendo identificar padrões ali dentro, porque existia um esforço dentro da comunidade de desenvolvimento de software para desenvolver software orientado a objeto. Ali, nos anos 90, acreditava-se que o desenvolvimento de software orientado a objeto era a solução de todos os problemas, inclusive tinham soluções muito ruins de objetos distribuídos, né, que a gente meio que dropou e falou assim, opa, isso aqui não é muito bom não, ali você não ouve falar mais de Corba, de Java RMI, não tem, né? Mas isso era o contexto, né? Então, o nome do padrão, quando você cria o nome do padrão e fala assim, esse aqui é um padrão, esse aqui é outro, e se relaciona de tal forma, você aumenta o seu vocabulário e você consegue se comunicar. Então, por exemplo, um arquiteto, quando ele fala assim, não, eu quero usar uma base SQL, uma base NoSQL, o que ele está fazendo aqui? Ele está usando padrão. Ele tá, irracionalmente, ele tá usando o padrão. E aí você já sabe assim, poxa, uma base SQL, eu tenho isso, uma base no SQL, eu perco as vantagens daqui. Cara, você tá conversando sobre padrões. Caso você não saiba, você tá conversando sobre padrões, né? Não, mas isso não tá no campo de padrões. Sim, isso tá no campo de padrões também. Assim, mas não é uma discussão formal de padrões. Sim, ali essa discussão não vai se inserir no campo, ela pode até se inserir no campo de padrões. Se você escrever um padrão sobre modelos de base de dados e você escrever uma linguagem padrão ali sobre modelo de base de dados, você pode criar essa discussão, né? E aí vamos para o segundo elemento essencial, o problema. Aí eu tô voltando a ler, né? O problema descreve quando aplicar o padrão. Ele explica o problema e o seu contexto. Observa que um padrão, ele sempre começa com um problema e um contexto. Sempre, né? E se você pegar a descrição, vai ter alguns links na descrição. Você pode ir no post desse link, que esse que eu tô lendo aqui é um post de blog, né? E você vai ter nesse post vai ter uma linguagem. Você vai procurar essas linguagens de padrão, né? E você vai ver os vários padrões. Você vai ver que ele sempre começa com um problema e ele começa com um problema e com um contexto. Ele sempre tem problema em contexto. Padrões sempre tem problemas de contexto. E aí quando você entende que aquele seu padrão e aquele seu contexto se aplica, você pode ou não aplicar aquele padrão. Ou você pode ou não usar aquele padrão para inspirar a sua solução, né? Você pode... Eu já fiz padrões, eu já fiz soluções de software que eles eram uma mistura de vários padrões e que acabavam ficando um software bastante complexo, bastante elegante, né? Porque quando você faz isso... E você joga o Domain Driven Design também, né? Você
você não usa o factoring, né? Tipo, você não usa o factoring, os nomes do padrão. Você pode usar, né? Você fala, você mistura, o ideal de nomenclatura é você misturar o nome de domínio com o nome do padrão para criar a nomenclatura do seu software. Isso para mim é o máximo que eu acho de design patterns que você usa. Quando você vê ali que tem. Imagina um problema lá e tipo. Imagina que eu tenho um software de post, aí tem assim, o Post Factory, né? E aí você passa ali as informações do post, ele gera o post. Tipo, post é uma coisa de domínio, Factory é uma linguagem de padrões. Você cria uma classe ali que ela tem um nome composto, ou você cria uma função que tem um nome composto, né? E aí deixa eu continuar, né? Para descrever problemas específicos de design, como representar algoritmos como objetos, como descrever a estrutura de classes ou objetos que são sintomáticas de um nível inflexível. Às vezes um problema inclui uma lista de condições que devem ser atendidas antes que faça sentido aplicar um padrão. Isso é muito importante. Às vezes, o problema inclui uma lista de condições que devem ser atendidas antes que faça sentido aplicar o padrão. Eu acho legal que esse trecho aqui do livro do Lingo 4, ele pode ser aplicado para tudo. Para quase todas as discussões de arquitetura, né? Isso aqui é uma discussão básica de arquitetura. Isso que eu acho magnífico, assim, né? Vamos lá para a solução, né? A solução descreve os pontos, os elementos que compõem o design, seus relacionamentos, responsabilidades e colaborações. A solução não descreve um design ou uma implementação concreta específica, porque um padrão é como um modelo que pode ser aplicado em diferentes situações. Observa que ele fala que a solução não descreve um design ou uma implementação concreta específica. Então o que ele está dizendo aqui, né, é que assim, ó, você vai pegar aquilo dali e você vai fazer a sua solução, mas ela não vai ser descrita pelo padrão, ela vai ser inspirada pelo padrão. Então ela vai ser específico do seu domínio, né? E aí, como DDD, Domain Driven Design, que eu tenho uma playlist, é muito importante também, porque você vai pegar os elementos do domínio, entender os elementos do domínio, criar uma linguagem universal, né? Que ela vai ser mesclada com uma linguagem de padrões, né? Isso que eu acho magnífico. Assim, você cria uma linguagem universal, né? Uma linguagem onipresente, né? De domínio, né? E aí tá lá, dá uma olhada na minha playlist de domínio que eu vou deixar aqui, e você cria essa mescla, né? Então vamos seguir aqui, porque a gente já está um pouco demorando aqui nesse vídeo, né? Em vez disso, o padrão fornece uma descrição abstrata de um problema, um design como arranjo geral de elementos, objetos, classes, outras coisas. E aí esse livro é sobre específico de orientação a objeto, né? As consequências, aí o quarto elemento, né? As consequências são os resultados e as compensações de aplicação do padrão. Embora as consequências muitas vezes não sejam mencionadas quando escrevemos as decisões de design, elas são cruciais para avaliarmos a alternativa de designs, para entender os custos e o benefício da aplicação de padrão. As consequências para o software frequentemente envolvem compensações de espaço e tempo, e ele está falando especificamente aqui de orientação a objeto, e também podem abordar questões de linguagem e implementação. Aqui ele não precisa estar falando especificamente de orientação a objeto. Com a reutilização costuma ser um fator no design orientado a objetos, as consequências de um padrão incluem seu impacto na flexibilidade, extensibilidade, portabilidade no sistema. Aqui ele está falando genericamente, isso aqui pode ser usado genericamente. Eu posso estar falando aqui de APIs, eu posso estar falando de integração de sistemas empresariais, posso estar falando de qualquer coisa aqui, né? Listar essas consequências explicitamente ajuda a entender e avaliar. Então aqui, a gente já falou bastante de padrões aqui, é preciso entender um pouco que essa foi uma das primeiras discussões de padrões em engenharia de software. Então, assim, por que ele se limita à orientação a objetos? Por uma questão temporal, galera. Esse livro foi escrito em 94, esse livro não foi escrito em 2025, né? E faz parte do nosso papel como leitor entender que, cara, essa é uma discussão de 2020 e 1994. Essa discussão, ela tem 31 anos. Ela é mais velha que muitas pessoas aí, né? Mas ela ainda é bastante útil para quê? Do ponto de vista que eu vou entender o que é padrão, né? Restinho de fone de ouvido aqui, né? O fone de ouvido tá descascando. Entender o que é padrão, entender como o padrão se dá, entender para que eles servem, né? E aí você pode falar assim, cara, mas assim, a discussão sobre padrões ainda existe? Sim, existe, é super viva. E você, como papel de arquiteto de software, você vai ter que conversar sobre padrões, né? E aí, assim, eu até boto aqui que os padrões ainda existem, as pessoas ainda publicam, né? Existem conferências de padrão, tem uma conferência chamada Partner Language of Programs, né?
Plop, né? Eu chamei de Plop, mas eu não sei como é que o pessoal. Não lembro como é que o pessoal pronuncia, né? Eu não fui nessa conferência, né? Eu fiz parte dessa conferência de 2021, onde eu apresentei com mais dois eu não sou pesquisador, né? Mas na época não era, né? Mas eu apresentei com dois pesquisadores, né? Um padrão chamado Lazy Clone, o link tá no post, né? Caso você queira ler, né? Eu fui meio que um consultor Java padrão, aí tava lá o Eduardo Guerra, que é um brasileiro, que é um dos. Acho que, se não me engano, ele é o chairman dessa conferência hoje, é um dos grandes nomes de padrões. Estava lá o professor Bruno Cartacho também, que tava. O padrão é dele, né? O Eduardo Guerra tava lá dando a consultoria de padrões, eu tava dando a consultoria de Java, né? A gente propôs esse padrão chamado Lazy Clone, que hoje eu reescreveria ele de forma bem mais interessante, porque depois que a gente escreveu aquilo, eu comecei a usar aquilo ali em vários. Aliás, eu tenho um refactoring que eu tenho que fazer para usar eu misturaria ali aquele lazy clone, né, que é um padrão de clonagem tardia de objetos, com buffer, com pool de objetos, né, porque eu tenho um caso de uso muito interessante desse padrão com conexões SSH que seriam muito úteis, né? É basicamente um pojo que tem uma conexão SSH associada, mas esse pojo ele tem que ser clonado porque, cara, é um caso bem interessante que, assim, eu teria que fazer um mix do lazy clone com um pool de objetos. São dois padrões, entende? Dois padrões que eu estou juntando para propor uma solução diferente. Isso é muito interessante quando se fala de padrão. Isso é uma discussão sobre arquitetura? Sim, né? E aí, a gente pode falar também sobre linguagem de padrões, que é uma coisa que eu estava tentando falar aqui e não falei, né? O que é uma linguagem de padrões? Que é uma coisa que o livro ali do Christopher Alexander fala, o livro do Gang of Four menciona, ele não entra a fundo, é uma pena que ele não entra a fundo, né? Porque o Gang of Four tem uma linguagem de padrão um pouco rudimentar, assim, né? Ele só classifica os padrões em três tipos, né? Os criacionais, os estruturais e os comportamentais, né? Que você fala de criação de objeto, da estrutura do objeto e do comportamento do objeto, que são padrões interessantes, né, de se conhecer. Mas uma linguagem de padrão, se você quer ver um livro de linguagem de padrão, tem esse azulzinho bem aqui, ó, chamado Domain Driven Design. O Domain Driven Design, caso você... assim, aí quem fala que não é o livro de padrão, você pode fazer o seguinte, abre a capa dele, e aí vai e lê a parte de trás da capa dele. Tem lá um negócio escrito, ó, Partner Language of Domain Driven Design. Tem lá. E aí aquilo ali é uma linguagem de padrão. E aí ele fala... E aí se você acha que o Domain Driven Design não é uma linguagem de padrão, você pode entrar... a primeira parte é uma introdução do Domain Driven Design. Na segunda parte, né, tem um cartezinho ali que fala, só inicia a segunda parte. Ele vai falar assim que o Domain Driven Design é um superset of os padrões de software. Então, ele vai chegar ali, ele vai considerar que existem os padrões ali, que aí tá falando do Gang of Four, que era o livro que estava muito famoso na época, e ele vai falar assim que ele estende aqueles padrões com outros tipos de padrões, né? Então ali ele vai falar de bounded context, de entidade, de objeto de valor, que são padrões também, são padrões de projetos, né? Bounded context, o contexto é limitado, né? É um padrão de microserviço também. Se você pegar ali, se você encontrar ali, abrir o Pattern Language de microservice, você vai ver ali o Bounded Context do DDD, o DDD tá ali, né? E aí eu não falei o que é o que é. Eu tô falando do que é o Pattern Language, mas eu não tô dizendo o que é. E o que é o Pattern Language? Quando eu falo que o Domain Driven Design é uma Pattern Language, o que eu tô dizendo? É quando eu pego um bando de padrão, mas assim, jogo um bando de padrão numa folha em branco e falo assim, eu quero estruturar esses padrões de alguma forma, né? E aí como é que o Gang of Four faz? Ele cria três grandes grupos e coloca os padrões dentro. Ele observa que ele criou três grandes grupos, né? O Domain Driven Design, ele faz de uma forma diferente. Ele fala assim, isso aqui são padrões não sei o que, isso aqui se relaciona com isso aqui habilita não sei o que, isso aqui reutiliza não sei o que. Você está relacionando padrões. Então, uma linguagem de padrão, e eu vou ter que ler o meu post aqui, né? É uma solução, e aí pode ser um diagrama, pode ser uma forma de agrupamento, e aí eu me perdi aqui no post, né? Mas é uma solução estruturada e relacionada de padrões, né? Vou ler aqui, uma linguagem de padrões é uma coleção estruturada e relacionada de padrões. Linguagens de padrões servem para organizar os padrões e relacionar eles por objetivo ou por soluções alternativas, né?
Um padrão, ele sempre vai ter um template, né? Se você pegar ali todos os padrões, ele tem um template, né? E aí eles têm, uma coisa que eu esqueci de falar, o Game of War propõe isso, né? Todo padrão vai ter um template. Ele bota ali vários campos, né? Se você abrir o livro, e o livro tá aberto, galera. Procura aqui, ó. Dá o nome Game of War, o livro, o PDF, você vai achar o PDF, né? Você não precisa comprar esse livro, não, né? Você vai ver que todo capítulo ele tem os mesmos tópicos, né? E tem lá soluções relacionadas, né? E tem várias coisas, né? Então, uma linguagem de padrões é isso, né? Quando você relaciona vários padrões. Aí você fala assim, tá, Bito, poxa, mas cara, você não chegou até agora no ponto essencial, pô. Eu sou desenvolvedor de software que trabalha com desenvolvimento de aplicações web. Eu quero ver aplicações web, eu quero falar de aplicações web, eu quero falar de microserviços. E para isso eu não vou me estender aqui, né? É óbvio que eu não vou me estender, porque eu quero falar do básico disso, né? Do básico de linguagem de padrões. E aí vai ser parte do seu trabalho abrir uma lista de, né? Deixa eu ver aqui. 2, 3, 4, 5 padrões que eu deixei. Tá no meu link do meu post, você vai clicar aqui, né? O primeiro deles é um catálogo de padrões, uma linguagem de padrões de arquitetura de microserviços, uma linguagem muito interessante. Tá lá, tem um site chamado microservice.io, você entra lá e vai entrando em cada um. Tem um livro também, assim, eu não recomendo você ler o livro, eu recomendo você pegar esse catálogo, até porque assim, a descrição disso em livro é muito não é tão boa, né? Assim, é melhor mesmo você procurar post de blog, ver como as pessoas usaram aquilo, tentar entender ali quais são os problemas, né? Isso tudo tá no site, galera. Você entra ali, ó, em Microservice Architecture Partner Language, dá uma olhada, né? Tem também um catálogo de padrões de Enterprise Architecture, né? Do Martin Fowler, né? Tá aqui, ó. Deixa eu abrir o site aqui para ler, né? Catalog of Patterns of Enterprise Application Architecture. Você pode pegar esse catálogo e ler, né? Tem um outro que eu botei que é um bem interessante para desenvolvedores aí, que é o Code Smell ORM. É um catálogo de padrão também, né? Eu não falei assim, que o padrão ele também pode ser bom e ele também pode ser ruim, tá, galera? Assim, tipo, eu posso descrever um padrão e eu digo, não, esse aqui é um padrão. Aí depois a galera começa a meter o pau. Esse por causa disso. E aí eu falo assim, poxa, esse padrão não é bom, né? E aí você tira ele da listinha de padrões e coloca na listinha de antipadrões. Tipo assim, olha, esse é um padrão, eu tô descrevendo ele, mas, né? Eu digo assim, cara, não use ele. Não use ele. E aí, quando você tem um antipadrão, você diz assim, olha, como sair do posto de alcatrão que eu me enfiei, né? Eu tô até usando o termo aqui do Fred Brooks, né? Do grandíssimo livro, o Mítico Homem-Mês, né? Ele fala do posto de alcatrão, né? É um dos artigos que a pessoa fica trabalhando naquele software, trabalhando, e nunca sai daquilo ali, como se ele estivesse sendo um dinossauro preso num posto de alcatrão, né? Então, muitas vezes, o antipadrão, ele funciona como um posto de alcatrão, né? O Fred Brooks, ali naquela época, ele cria um padrão, né? Ele cria, o padrão que ele fala é o mítico homem-mês, né? Ele cria um padrão, tipo, o mítico homem-mês, né? O mítico homem-mês, ele é um padrão, só que isso é uma discussão que ainda não tá, acho que não existia, se duvidar, nem o livro do Christopher Alexander da época, né? Então, o Code Smell de ORM também é um padrão, né? Eu tenho um padrão quer dizer, eu tenho um post que é uma coleção de padrões para API REST, que era um capítulo que eu ia colocar no meu livro, mas eu não subestruturei ele muito bem, ele ficou muito avançado, a editora pediu para eu tirar. Eu tirei e lancei como post de blog. Tá aqui, tá listado aqui, né? E tem por último um outro catálogo, e cara, tem muito mais catálogos, tá, galera? Um outro catálogo chamado Enterprise Integration Patterns, que é assim, os padrões de integração para empresas, né? E esse aqui é muito interessante, que se você abrir, é uma linguagem de padrão, né, que vai ter ali endpoint, mensagem, canal, router, translator, vai ter monitoramento, aí vai ter messaging channel, point-to-point channel, public subscriber channel. Quem tá falando aqui é basicamente é uma das perguntas que eu fiz ali no meu formulário, né, que eu tô me inspirando, né? O que é o ponto a ponto? Ponto a ponto, caso você saiba, é a Kiwi, né? O que é a Kiwi? Quando você usar a Kiwi? Quando você não usar... Observa como eu coloquei ali, né? Eu li os resultados, né? E eu vi que muitas pessoas têm dificuldade de descrever qual é a diferença de uma Kiwi, né? Algumas pessoas conseguiram descrever o que é uma Kiwi e o que é um PubSub, né? A grande diferença do Kiwi e do PubSub tá aqui, né? Se você olhar o nome, ponto a ponto ou Publish Subscriber, ponto a ponto, eu estou comunicando dois softwares.
publish, subscribe, não. Eu tenho um que publica, um que subscreve. Eu posso fazer essa implementação como eu quiser, né? Eu tenho aqui Polling Consumer, Transactional Client, Message Endpoint, tem um monte de padrão aqui que você pode usar. Então, assim, e aí concluir, porque a gente já está com 34 minutos de vídeo aqui, né? A discussão sobre padrões ela é muito ampla e ela não termina, galera. Ela nunca termina. Você pode identificar padrão, você pode descrever padrões ali, cria um blog, começa a descrever padrões. Você pode fazer isso, né? Mas eu quero que esse padrão seja publicado. Cara, aí você vê se esse padrão já existe, se não existe. Você pega lá e submete um peplop e vai. Agora tem que viajar, né? Na época que eu... Agora que é bom, né? Que tem que viajar. Você pode, se você publicar ali, você pode pedir sobre... Não, vou apresentar numa conferência internacional lá nas Europa ou lá nos Estados Unidos, se você conseguir visto, né? Sei lá. Então você pode publicar ali a seu padrão, você pode publicar no seu post blog, assim, não existe formalidade para publicar padrão, né? Tipo, é legal publicar padrão porque você aumenta o seu vocabulário, né? Então, assim, galera, discutam sobre padrões, porque a arquitetura de software, no fundo, é uma discussão sobre padrão. É inerentemente sobre padrão. Obviamente que a arquitetura de software ela tem uma discussão mais ampla, mas ela é inerentemente uma discussão sobre padrões. Porque você vai olhar para os padrões, vai olhar para os problemas, você vai encadear eles, você vai mostrar para todo mundo como você se resolve, né? Eu acho muito interessante que eu falei no vídeo passado que muitas vezes uma arquitetura ela não é documentada, né? Mas quando você documenta, para você documentar uma arquitetura, você usa padrões, né? Então discutir padrões é fundamental. Então eu espero que esse vídeo tenha te ajudado com alguma coisa, né? Segue o canal, segue as playlists aqui. Isso aqui também é publicado como podcast no YouTube, se você quiser. Segue aqui como podcast no YouTube e tal. Só dar uma pesquisada aí, procurar conversa sobre arquitetura. E eu espero que realmente tenha te ajudado. Então deixa teu comentário, deixa teu like, compartilha o nosso vídeo aqui, faz ele chegar a mais pessoas, porque o que eu quero é ajudar pessoas, assim, tipo, eu já falei que talvez isso aqui vire algum curso, mas todo o conteúdo tá aqui, cara, tá gratuito para você, né? Então, por enquanto, né, sei lá, daqui a uns anos, quando eu publicar esse curso, ou quando eu publicar isso com um livro, eu posso ser que eu tire do ar, nossa, ou posso ser que eu deixe para privado, né, para membro, pode, mas por enquanto tá gratuito aqui, né? Então, muito obrigado e estamos aí para qualquer coisa. Valeu, pessoal!